Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez. Quero desejar boa noite a todos os irmãos. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui mais uma vez. A gente está com saudade de vocês aí, né? No nosso convívio, de estarmos juntos, né? Na casa do Senhor. E Deus, por enquanto, né? Está nos permitindo estar aqui lecionando mais uma aula na presença do Senhor, né? Eu quero desejar a você aí uma boa noite, que Deus possa estar lhe abençoando aí no seu lar, na sua família, certo? Receba um abraço meu aí, forte, meu e de Janaí, e cremos que logo logo, né? Na dependência do Senhor, estaremos aí juntos para lecionarmos as nossas aulas pessoalmente, né, para a gente aprender juntos na casa do Senhor e também estarmos nos nossos cultos, né? Enquanto isso, irmãos, quando nós não podemos estar, quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez, né, estar com você aí transmitindo esta quarta lição, né? Hoje nós estamos na lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Amados, nós já lecionamos as outras lições passadas, muito abençoado desse livro de Efésios, muito bom, né, da carta de Paulo aos Efésios. E quem estudou desde a primeira lição até agora, né, vai poder entender a de hoje também melhor, porque você não pode começar a estudar as lições sem primeiro ler, né, e estudar a primeira, a segunda e a terceira lição, porque essa quarta lição, irmão, nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, certo? Ou seja, irmãos, nós vamos falar sobre que nós somos iluminados na presença do Senhor, né? E que iluminação é essa? A iluminação que o Espírito Santo dá a cada crente, certo? E vamos tratar desse assunto, né, que fala do primeiro capítulo ainda da carta de Paulo aos Efésios, que vai se concluir, né, nesta lição. Nessa quarta lição nós vamos já terminar o primeiro capítulo da carta aos Efésios, né, de Paulo aos Efésios. Vamos terminar nessa quarta lição. Então quero que você preste bem atenção em nome de Jesus, certo? Nós estamos aqui colocando esse recurso novo. Eu sei que alguns estão perguntando, e a irmã Janaí, onde está? A irmã Janaí, ela está comigo, irmãos, nos cultos, né, que a gente faz online, inclusive amanhã, né, em nome de Jesus, se Deus quiser, nós vamos fazer o culto online, né, no lar. E aqui, irmãos, esse recurso que Deus me deu aqui, me orientou a fazer, é um recurso bom porque, embora não dê para apresentar com duas pessoas, por conta que o espaço é limitado, mas dá uma opção boa, irmãos, de você visualizar o slide da lição. Não fica aquela coisa muito monótona, você está vendo só a pessoa, né, mas também vê os tópicos da lição. Então, a irmã Janaí, ela tem com certeza participação no trabalho, certo? E nós sabemos que cada um tem a sua missão, a sua função, né? Mas em nome de Jesus, Deus está abençoando com esse recurso. Nós vamos continuar, né? Para a glória do Senhor. Então, irmãos, vamos aqui para o texto áureo, não, a iluminação espiritual do crente, né? Texto áureo diz assim, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém, irmãos? Efésios 1:17. Espírito de sabedoria e revelação. Amados, muitas pessoas hoje, antes de nós entrar, muitas pessoas hoje estão precisando do Espírito Santo na vida e também de ter um espírito. Veja que o nome Espírito aí é em letra minúscula, que não é Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é o espírito do ser humano.
que ele procure, irmãos, cultivar, aprender na palavra de Deus para ter sabedoria, né, e revelação da parte de Deus, porque nós estamos vendo aí muitos se levantando, né, com falsas profecias, com coisas tão supérfluas, tão bobas, né, que acaba também enganando os crentes, né, porque às vezes lhes falta conhecimento, irmãos. Então que nós possamos, né, fazer como esse textual diz aí, que Deus nos dê, irmãos, um espírito, né, de sabedoria e de revelação para transmitirmos para os irmãos, a igreja, a essência, a verdadeira essência da palavra, né, a verdadeira mensagem da palavra de Deus, irmãos. E não é por conta de certas coisas que aparecem aí, a gente vê nas redes sociais, nas mídias, né, na internet, muitas coisas que ficam nos enganando a igreja, ficam aí colocando coisas que não edificam, irmãos, mas sim que confundem os irmãos. Então que Deus nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Certo, irmãos? É a vocação do crente, é a herança, né, de preciosas riquezas. Glória a Deus. Por quê? Porque nós somos eleitos, né, igreja do Senhor. Vemos aqui, irmãos, a leitura bíblica em classe, está em Efésios, né, capítulo 1, né, versículo do 15 até o 23. Eu vou ler rapidamente, para nós não nos atermos muito aqui, mas sim principalmente na lição. Vamos ler. O versículo 15 diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus. Versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21 diz assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero orar por você nessa oportunidade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que Tu possa nesta lição, Pai, nos abençoar, meu Deus, nos guardar. Ó Deus, assim, meu Deus, dando sabedoria, entendimento. Ó Deus, às igrejas, meu Pai, aos Teus filhos que vão aprender da Tua palavra. A mim também, Senhor, que Tu possas a cada dia iluminar-me, meu Deus, para falar e ensinar do Teu Evangelho, da Tua palavra maravilhosa, Pai. Deus, fica conosco e com aqueles que estão, Senhor, a nos assistir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos, irmãos, o objetivo geral dessa lição, irmãos, de hoje é esclarecer a dimensão, né? É esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, irmãos, o que a gente quer aqui ensinar vocês é o seguinte, a respeito do chamado, né? Nós fomos chamados, certo? Nós temos uma riqueza, temos uma herança divina, né? E por isso é que quando a gente o Senhor Jesus nos encontrou, né? Nós o encontramos também, Deus nos deu um chamado, certo? E eu creio que cada um de nós temos esse chamado, temos essa vocação. Temos que buscar essa vocação, esse chamado no reino de Deus. Cada um tem, né, uma missão. Então que você possa, né, nesta noite aprender o seguinte, que
Deus ele nos chama e nos capacita para uma determinada função no reino dele. Então que nós hoje possamos aprender que nós não fomos chamados para ficar parados na obra, mas sim para nos movimentarmos. Amém? Então os objetivos específicos aqui é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, né? Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo da exaltação de Cristo. Glória a Deus. A introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. É dividida em ação de graças, né? Paulo dá graças a Deus por conta, né? Dou graças ao meu Deus por vós, né? Ele dá primeiramente ação de graças, depois dá uma oração intercessória, né? Ele ora intercedendo pelos irmãos, e a confissão de louvor e exaltação, ou seja, Paulo confessando e louvando e exaltando a Deus, né? O qual nós vemos nesse primeiro capítulo da Epístola de Efésios. Nessa sentença, né, somos exortados a, primeiro, irmãos, louvar ao Senhor pela nossa eleição, né? Como eu falei na lição passada sobre eleição, né, e predestinação, nós fomos eleitos, né, por Jesus Cristo, né, para sermos predestinados a sermos salvos. Isso se nós permanecermos até o fim, né? Para nós alcançarmos a coroa incorruptível, a coroa de glória. Glória a Deus. E também, irmãos, nós somos exortados também, além do que vemos aqui, né, na parte da introdução, temos também que buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Então, irmãos, quando nós louvamos pela nossa eleição, né, glória a Deus que Deus nos elegeu para isso, nós temos que buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Ou seja, irmãos, você tem que buscar de Deus. Você diz assim: meu Deus, me instrui, me revela, Senhor, o que eu tenho, né, para fazer pelo teu reino. Senhor, tu me chamou para quê nesta terra? Foi só para ficar parado como crente, né, de banco, ou seja qual for? O que é que Deus tem para mim? Nós temos que compreender, irmãos, essa dimensão da chamada, né? Porque a herança divina está pronta. A herança divina nós temos, mas Deus assim nos chamou para algo maior, que nós precisamos buscar essa iluminação, né? E com certeza o Espírito Santo dá, amém? O Espírito Santo dá a resposta. Então, que nós possamos estar cientes disso, glória a Deus. E também, irmãos, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus, né? Entender que Deus é um Deus todo-poderoso e que Ele tem um poder limitado, né? É um Deus todo-poderoso e que está acima de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto: a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? Antes de nós iniciarmos o primeiro ponto, né, e falar sobre a vocação e as riquezas, né? Como falo, vocação. O que é que nós entendemos por vocação, né? Nós temos muitas pessoas dizem assim: ah, pai, fulano tem vocação para ser professor, vocação para ser médico, vocação para ser isso, vocação para ser aquilo, né? Existem vários tipos de vocações. Eu falo vocação no sentido aqui na terra, um exemplo, no sentido secular. Vocação secular. Muitos têm, os pais ficam felizes ou perguntam: meu filho, você quando crescer, você quer ser o quê? O que você quer ser? Aí o filho responde para o pai: pai, eu estou querendo ser médico, querendo ser engenheiro, advogado, seja qual for, né? Ele tem uma vocação para aquilo. Aí eu pergunto para você, no âmbito espiritual agora:
Qual a vocação que você tem no reino? Né? Que vocação nós temos? Cada um tem uma vocação, certo? Cada um tem um chamado. Chamado esse que Deus ele aperfeiçoa, certo? Deus aperfeiçoa. Então, irmãos, se nós formos ver essa palavra, né, vocação, o significado dela é um significado interessante, porque leva a entender que são tanto no lado espiritual quanto o secular, né? E se vemos aqui o exemplo, né, o significado de vocação, nós vemos que é o ato ou efeito de chamar. O segundo significado é apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa, né? Em dois significados. Então, ato ou efeito de chamar, né? Ou seja, em que você foi chamado, em que você sente de ser chamado, qual a área que você foi chamado para o reino dele. Nós temos que nos perguntar, cada um de nós: eu não fui chamado para nada. Não existe isso, meu amado. Não existe essa resposta. Você foi chamado para alguma coisa, né? Você foi inclinado para fazer alguma coisa, é isso. Vocação é inclinação, é chamado. Então, que Deus possa lhe iluminar nesta noite para saber qual é realmente a tua vocação no reino dele. Se pergunte. Não vai ser eu que vai descobrir, não vai ser o pastor, certo? Mas você é que vai olhar e ver: meu Deus, eu tenho vocação, eu tenho dons reservados para isso, para determinada área da obra de Deus. Então você faça. A Bíblia diz, irmãos, que existe um versículo que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabia disso? Tem um versículo na Bíblia, né? Aquele, né, que eu vou até procurar aqui. Aquele que faz, aquele que sabe, né, fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá? Sabe aonde? Lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tá vendo aí, irmãos? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você foi chamado, tem uma vocação para aquela determinada área e não faz, está sendo negligente, eu quero dizer que você está cometendo pecado. Certo, irmãos? Então, é algo muito sério essa questão de vocação. Então, coloque, né, os dons, coloque em ação. Quando acabar tudo isso, acabar essa pandemia, né, quando voltarmos mesmo às atividades, reveja, né, os seus conceitos, reveja o que que Deus falou para você nesse tempo, está falando agora, né, e vai falar ainda hoje a respeito de uma vocação, de um chamado na presença do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo sempre tinha essa preocupação, né, de mencionar os Efésios, mencionar a igreja nas orações. E também você tem se preocupado com o seu próximo? Você tem se lembrado do seu irmão, né, nesse momento? Eu agora pergunto a você tem se lembrado de ligar para um irmão e perguntar como ele está? Porque nós sabemos que agora o contato físico está mais difícil, né? Vemos só pelas redes sociais, mas mesmo assim, irmãos, você tem se preocupado em ligar para aquela pessoa, perguntar como ela está, como está a família, né? Eu sei, irmãos, que às vezes nós nos acomodamos e não temos essa preocupação que Paulo teve, né? Lá em Efésios 1,16, não deixe de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Você tem orado pelo seu próximo, tem orado pelo seu irmão, tem se lembrado dele,
tem perguntado como é que ele está. É importante, irmãos, isso é a obra da igreja, de fazer isso, preocupar-se, né? Não só pensar em si mesmo, mas tentar falar com alguém, conversar, dialogar. É bom, irmãos, porque às vezes existe aquela pessoa que está precisando de uma palavra. Amém? Glória a Deus. Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, né, que nós fomos eleitos por Deus, a predestinação, que nós fomos predestinados à igreja, né, foi predestinada à salvação, a receber a glória divina, né, receber a coroa da salvação, também a filiação, né, nós fomos adotados, né, como filhos, né, temos o direito à herança do céu, juntamente com todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas e tem essa filiação, são filhos de Deus, e o dom do Espírito Santo que Deus dá, né, irmãos, os dons, né? Nós vemos aqui que os dons espirituais são o que? São amor, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, né, domínio próprio, né? Todos esses dons foi dados pelo Espírito Santo a nós, né, para nós desempenharmos. Glória a Deus. Os dons do Espírito Santo, nós sabemos que eles são dados a toda a igreja, né? O dom de profecia, o dom de curar, de maravilhas, certo? Eu havia falado de fé, mansidão, sobre dom não, aí são os frutos, tá bom, irmãos? É o fruto do Espírito, desculpe aí. Existe o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito. O fruto de respeito ao caráter, certo? Ao caráter do cristão. O fruto é como eu falei no início, é fé, né? Amor, fé, mansidão, benignidade, fazer o bem, bondade, né? Longanimidade, ser longano, certo? Domínio próprio. Isso de respeito ao caráter do cristão, ao que você faz, ao seu testemunho. Esse é o fruto do Espírito. Mas os dons espirituais são os dons que Deus dá, o que é? É o amor, né? O dom de profecia, os dons de língua, de operação de maravilhas, né? São os dons que Deus dá para nós efetuarmos e colocarmos em prática em nossa vida, certo? Então Deus nos dá todos esses presentes, através do Espírito Santo, que nos foi dado. Então, irmãos, aqui ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, né, o espírito de sabedoria e de revelação, né? O versículo 17 do capítulo 1 fala sobre Deus nos dá esse espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Certo, irmãos? Irmãos, é impossível alguém perceber a glória das boas novas que é ensinada por Deus. É impossível. Por quê? Porque o homem carnal ele não entende, ele não compreende as coisas espirituais. Você às vezes é chamado, é taxado de louco, é taxado de besta, é taxado de diferente, é taxado de quadrado, taxado disso, daquilo. Ou seja, por quê, irmãos? Porque o homem, ele só vê, o homem carnal, ele só crê mais no que vê, né? O homem carnal, ele não discerne as coisas, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente e não pela carne. Então por isso que eles não entendem. O que nós devemos fazer? Orar por essas pessoas, né? Para que elas possam receber a salvação, serem iluminadas, né, pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa revelar a palavra de Deus na vida deles. Glória a Deus. Então é loucura, né? É loucura para aqueles que são carnais, porque são discernidos espiritualmente. Por isso,
ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo, né, a esperança da chamada, certo, irmãos? Então Paulo ele pedia a Deus para que Deus desse a compreensão, né, do chamado, certo? Jesus, quando começou a chamar os seus primeiros apóstolos, né, os seus primeiros discípulos, ele começou a chamar de um a um, né, vem e segue-me. Mas ali, irmãos, os discípulos ainda não entendiam o que é realmente seguir Jesus. Eles só foram compreender depois, né, de terem visto, né, o açoite, o sofrimento, e terem visto a morte de Jesus, depois de terem visto a ressurreição de Jesus. Aí eles depois é que foram, esperaram lá em Atos 2, né, esperaram a descida do Espírito Santo. Depois é que eles foram compreender realmente o verdadeiro chamado, porque eles antes, irmãos, eram apóstolos medrosos, covardes, mentiam, né? Eles não acreditavam. Jesus dizia assim: eu vou ressuscitar, e eles, pelo contrário, eles não acreditavam. Eles, no momento em que Jesus foi preso, foi morto, né? Eles ficaram ali escondidos, com medo, né? Não foi preciso Jesus ressuscitar e aparecer no meio dos 12 para que Tomé cresce, né, e tocasse na ferida dele. Então eram pessoas incrédulas, eram discípulos ainda que foram chamados, mas não tinham ainda a iluminação de compreenderem, né, que foi só quando o Espírito Santo de Deus, depois que eles receberam o poder do alto, lá em Atos capítulo 2, né, que eles começaram a pregar realmente a Jesus e ousados, né, como Pedro, né, ali pregou para quase, né, 5.000 almas, né, aceitaram ali a Cristo, né? Muitas pessoas creram no Evangelho através da pregação de Pedro, né? Então, irmãos, é muito importante nós vermos a questão desse chamado, né? O chamado de Deus para nossas vidas. Então, aí na esperança da chamada, teve a riqueza da herança, né? Como eu falei, da herança e a grandeza do poder de Deus, né? Isso aí a gente já falou. A esperança da vocação, certo? Esperança da vocação. Como eu falei a respeito do que significa vocação. Vocação é chamado, né? É inclinação. Então, vamos tratar sobre a esperança da vocação. Em uma petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Aí tem aqui, a gente vê essa ilustração, né, de fortaleza, sabedoria, ciência, né, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. Então, irmãos, são vários itens, né, que são dados pelo Espírito Santo para nós podermos descobrir qual a vocação que Deus deu para cada um para desempenharmos o papel aqui no reino dele, né? No reino de Deus. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, né? Experimentar o real sentido de sermos servos de Deus. Qual é o nosso sentido de estarmos aqui na terra, né? Qual o sentido de nós estarmos como crentes aqui? Em que nós fomos chamados, né? Como eu antes expliquei. Que Deus possa iluminar nossas mentes, nosso coração, para sabermos o que é que nós devemos fazer em prol do reino dele. Glória a Deus. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Vamos ver agora a esperança aqui, em que ela é dividida. Deus chamou a pessoa no passado. Glória a Deus. Diz assim: uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, na qual fazemos parte. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Vamos procurar aqui em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1,
E versículo 9. Vamos ver aqui o que é que fala nessa passagem, certo? Capítulo 1. Quero que você também abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Olha assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, certo? Então Deus nos chamou, né, desde os tempos eternos, foi dada, né, no chamado, né, que Deus nos chamou no passado para isso, certo? Então a esperança, né, que nós temos, que Deus tem nos chamado para isso, para essa vocação. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, né, na sua presença. Então, Efésios 1:4 também diz lá, né, que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nós somos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Já falamos a respeito sobre ser santo, né? Você e eu somos santos, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor, certo? Separados para fazer a vontade de Deus, e irrepreensíveis, ou seja, com o caráter, com o caráter, as suas obras diante dos homens, da humanidade, da sociedade, irrepreensíveis, né? Que seja o caráter ilibado, o caráter honesto, né? Obras honestas, para que Deus possa assim ser glorificado através do nosso testemunho, tá bom, irmãos? É muito importante isso. Aí, letra B, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 3:14. Vamos abrir lá. Certo? Se você quiser abrir também aqui juntamente comigo. Filipenses 3:14. Você abre aí também a sua palavra, né? Vamos praticar, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia na sua casa, está tirando um momentozinho para ler? Muito importante, irmãos. Você ler, folhear a Bíblia, é muito importante. Filipenses 3:14, certo? Você abre aí para nós, juntamente, nós lermos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 14. O que que diz lá? Diz assim, ó: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, certo? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, certo? Então, serviço é serviço, salvação é serviço. Tem que prosseguir para ganhar o prêmio. O prêmio, irmão, não se ganha parado. Você já viu um atleta ganhar um prêmio parado? Não. Você já viu esses atletas aí das Olimpíadas, né? Você acha que eles ganham as suas medalhas, as suas coroas, né? As suas recompensas, o prêmio, é porque eles passam o tempo todo parado, não treinam? Muito pelo contrário. Eles batalham para isso, né? Eles andam, eles trabalham. Então nós também, como cristãos, nesta vida, né, espiritual, nós devemos que prosseguir, temos que andar para alcançar o prêmio. Não é esperar sentado, deitado, eu já estou salvo, não. Porque a salvação, mano, ela é alcançada pelo esforço, né? É algo que você tem que correr. E como é que você faz isso? É você obedecendo, você não esmorecendo, você orando, você clamando a Deus, você lendo a palavra, aprendendo da palavra, ensinando a palavra. Isso faz com que você tenha o serviço na obra dele, pregando o evangelho, fazendo o que Jesus assim ordenou, né? Para que Deus possa lhe abençoar, nos abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos dizer, irmãos, que aqui isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar em modo digno, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, né?
Paulo dizendo, olha, como prisioneiro, por quê, irmãos, do Senhor? Porque ele estava lá escrevendo, né, no cárcere, né, por isso que ele diz assim, como prisioneiro. Estava escrevendo essa carta no cárcere, né, preso, ele estava ali rogando, né, para dizer assim, vocês, aos Efésios, vocês vivam de maneira digna de como vocês foram chamados. Ou seja, estavam dizendo assim, olha, vocês não estão dizendo que são servos de Deus, que são crentes, são cristãos, então vivam de acordo com o que vocês falam, certo? Viver de acordo com o que nós pregamos. Isso é importante, viver. Não é só dizer assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, essa aí é uma frase do inimigo. Nós devemos dizer assim, faça o que eu digo e faça também o que eu faço. Ou seja, você tem que pregar, você tem que viver, certo? Você tem que viver o que você prega e você tem que pregar o que você vive. Amém? É o que nós aprendemos aqui nesse versículo. Glória a Deus. E letra C, participação gloriosa no futuro, né? No futuro. Aqui diz assim, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, certo? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Ou seja, irmãos, aqui fala, né, da nossa participação gloriosa no futuro, em que nós vemos aí, essa ilustração, né, o sonho de todo cristão de um dia ver o Rei Jesus, dar um abraço bem forte, né, e essa ilustração, né, de nós abraçarmos o Mestre, né? Agora nós apenas vemos como reflexo, apenas vemos assim Deus, nós assim imaginamos como Ele seja, né? Mais um dia, irmãos, nós veremos o Senhor face a face, né? Como Paulo diz, né? Nós agora conhecemos em parte, mas um dia, irmãos, nós conheceremos Ele face a face, certo? Nós o abraçaremos, vamos dar um abraço forte no Senhor Jesus, certo? É o desejo de toda a igreja, irmãos, de todo servo de Deus, de nós assim termos esta participação no futuro da gloriosa presença em que Deus vai arrebatar o Senhor Jesus, vai arrebatar a igreja, né? Arrebatar a igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. É uma promessa maravilhosa da igreja, glória a Deus, aleluia. As riquezas da glória da sua herança. 1.3. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Nós vimos aí esse destaque, irmão, da sua herança, né? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Como eu falei, somos filhos, então somos herdeiros, temos herança. Uma herança maior, irmãos, que nós temos é o céu, aleluia, né? É o céu que um dia nós iremos, né, contemplar, glória a Deus, aleluia, né? Então aí já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, que são o que, irmãos? Perdão dos pecados, né? Os pecados foram perdoados, a adoção de filhos, nós somos adotados como filhos, né? Porque nós somos agora chamados filhos de Deus. As bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né, irmãos? São muitas as bênçãos. Primeiramente a salvação que nós temos, né? E a coroa de glória, né? Nós receberemos o nosso galardão. Irmãos, é coisa muito maravilhosa. Por isso que nós nunca devemos, irmãos, esmorecer, nunca devemos, irmãos, desistir desta bênção, porque, irmãos, é algo maravilhoso que um dia nós vamos receber na presença do Senhor. Glória a Deus. Aí, irmãos, nós vemos aqui, essa ilustração também, né? Que diz assim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Irmãos, o que são bodas, né? Vamos aqui tirar uma dúvida, certo? A respeito sobre bodas. Mas boda é festa de casamento, certo? Bodas é um banquete de casamento. Então, irmãos, nós somos o que? Somos a igreja, a noiva de Jesus, né? Nós somos a noiva ataviada,
de Jesus Cristo, esperando o noivo. E quando é que o noivo vai vir? No dia do arrebatamento. Glória a Deus. O noivo vai vir. E quem estiver com suas lamparinas acesas, o azeite cheio, que simboliza o Espírito Santo. Quem estiver, irmãos, ali esperando o Senhor, preparado, glória a Deus, vai estar, irmãos, ali esperando o noivo, né? A Apocalipse fala, né? Diz assim, ó, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, ô glória. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus, Apocalipse 9:9. Ou seja, irmãos, a noiva, né? Nós somos a igreja, a noiva imaculada, né? A noiva vestida de branco, esperando o noivo Jesus chegar, voltar. Então nós não nos endurecemos. Nós vemos aí essa ilustração, né? O grande banquete, né? Felizes os convidados para o banquete, glória a Deus, felizes, né, os convidados para aquele grande banquete. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né, Mateus 25:34. Vamos ler lá em Mateus 25:34, o que é que nos diz em Mateus capítulo 25, versículo 34, aleluia. Abra aí na sua Bíblia também. Acompanhe conosco, Mateus 25:34, diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino, certo? Que lhes foi preparado desde a criação do mundo, o reino de Cristo, o reino milenial de Cristo, onde a igreja livre, né, vai reinar 1000 anos com Cristo aqui na terra, onde nós vamos ter, irmãos, todos os privilégios, né? Jesus vai ser considerado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em toda a terra, glória a Deus. Então, irmãos, só vai participar quem estiver fazendo parte da obra, quem estiver fazendo parte da igreja do Senhor, quem for a noiva do Cordeiro, ele vai subir e vai estar presente nesse venho bendito de meu Pai, glória a Deus, recebo como herança. Então nós temos a herança muito grande, porque qual a maior herança, irmão, do que receber o reino de Deus? Não existe, irmão, uma herança maior do que essa, aleluia, glória a Deus. Ponto número 2, sobre a excelente grandeza e força do poder divino, aleluia, glória a Deus. E sobre a excelente grandeza do seu poder, a sobreexcelente, vamos lá, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, né? Capítulo 1, versículo 19. O poder sobreexcelente de Deus. A palavra sobreexcelente, né, do grego uperbalon, né? Uperbalon, que na forma adjetivada significa extraordinário, né? A extraordinária grandeza do poder de Deus, né? Sobreexcelente, né? Porém temos este tesouro em vaso de barro para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós, certo? Falando sobre os vasos de barro, somos vasos de barro, mas por dentro existe algo maravilhoso chamado Espírito Santo, né? Um poder extraordinário de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Sobreexcelente, falamos sobre sobreexcelente, que é algo extraordinário. Agora vamos ver sobre a grandeza. Grandeza, do grego megetos, né? Objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Lá em Mateus 26:64 diz assim, disse Jesus, tu disseste, digo-vos porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? Ou seja, lá a mensagem de grandeza, glória a Deus, né? O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre a nuvem do céu. Né, que no dia que Jesus vai voltar na sua segunda fase, né? Essa aí é a parte em que Jesus vai vir à direita do Poderoso e vereis em breve o Filho do Homem, ou seja, essa vinda, né, de Jesus
a segunda fase da segunda vinda. A primeira fase, como já expliquei, né, é o que? O arrebatamento da igreja. Ninguém verá Jesus. Mas aí quando acontecer, né, todos aqueles eventos, né, da grande tribulação, né, o julgamento das bodas, né, do Cordeiro, né, o milênio. Aí quando acontecer isso, quando acontecer a batalha do Armagedon, em que ali Israel vai se sentir, né, acuado e vai clamar pelo Messias. Aí quando isso acontecer, desse clamar, o Messias vai vir, né, com poder e grande glória. Então isso aí é a segunda vinda, né, a segunda fase da segunda vinda, certo? Entendemos que a primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é que Jesus vai vir e todo olho verá. Entenderam? Certo? Essa passagem que Jesus falou aí em Mateus 26:64, certo? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, certo? Agora vamos saber sobre o poder. Poder do grego é dinamis, né? Que nós vemos que o próprio grego, a palavra grega a palavra dinâmica vem do grego, né? Poder, que é estudado aí a questão da dinâmica, né? Quem estuda dinâmica tem significado. Indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida, né? Então, o poder de Deus é assim. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados, né? Poder de Deus, né? Os sinais miraculosos, né? Os sinais que para o homem são impossíveis, mas para Deus tudo é possível, né? Ou seja, aquele que crê, né? Aquele que crê. Glória a Deus. Aleluia. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, certo? O maior, né? O maior de todos os poderes é capaz de livrar o homem, né, das correntes satânicas. Então, irmãos, esse poder é capaz de transformar, de salvar, de livrar o homem das correntes, né? Ou seja, nós às vezes pensamos assim que pode ser, não existe mais jeito para fulano, não tem mais solução, mas eu quero dizer para você que em Jesus há poder para isso, para livrar e libertar todo e qualquer homem, seja qual for a situação dele, que para nós parece difícil, mas para o Senhor nada é difícil. Glória a Deus, aleluia. Amados, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, né? Esperança da vocação. Mas novamente a palavra vocação aí sendo colocado em ênfase, né? E riquezas da herança, né? Da herança que nos está preparada. Glória a Deus, aleluia. A força do poder divino. Glória a Deus. A força do poder divino. O poder que Deus dá, né, irmãos? A força do poder divino para a igreja. Aleluia. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1:19. Aqui, segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si: operação, força e poder. Certo? Operação do grego energia também significa eficácia. Força do grego kratos, traz a ideia de intensidade. E poder, né? Poder do grego ichus indica poder inerente de Deus. A
A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor daqueles que creem. Tá bom, irmãos? Então, o que é que a gente viu aqui, irmãos? Que tudo Deus, irmãos, com seu poder, com sua operação, com sua força, contribui, irmãos, para que nós, possamos estar, irmãos, cientes de que em tudo nós somos guardados, protegidos, porque, irmãos, Ele opera ao nosso favor. O nosso Deus, Ele tem todo o poder e opera a nosso favor para que nós possamos estar, irmãos, protegidos e guardados, aleluia. Ele nos dá essa esperança. Então, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Nós vamos ver aqui, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus no céu e sua elevação acima de todo o domínio. Então, a ressurreição de Cristo, irmãos, nós sabemos, que aqui, vamos ver aqui um exemplo disso, é que Jesus ele ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia. Nós devemos ver, irmãos, o seguinte, que não existe outro ser no mundo que ressuscitou, venceu a morte. Eu digo ressuscitou, irmãos, na questão de morrer e ser ressuscitado e não morrer mais, certo? Existem outros exemplos de pessoas que ressuscitaram na Bíblia, muitos exemplos, a filha de Jairo, teve lá Lázaro, vários tipos de exemplos de ressurreição, mas só que eles morreram de novo, certo? Mas Jesus ele ressuscitou porque ele, sendo o Filho de Deus, ele teria que morrer e ressuscitar para dar a vitória da nossa salvação. E a ascensão à direita de Deus, nos céus. Ou seja, irmãos, ele está ao nosso favor, intercedendo por nós, à direita de Deus. Por quê? Porque ele subiu, a ascensão, ele subiu ao céu, somente ele subiu ao céu. Sua elevação acima de todo o domínio, certo? O poder que é somente dado a ele, só a Cristo Jesus. Cristo, nosso exemplo de exaltação, Cristo, as primícias do que dorme. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele ressuscitou, glória a Deus. Nós temos um Deus ressuscitado chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus Pai, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Claro, irmãos, por quê? Porque ele é Deus, é impossível o poder da morte reter o próprio Filho de Deus, Jesus, porque o próprio Jesus, ele sendo Deus, ele não tem, a morte não tem poder sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem, certo? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentro daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Lá em 1 Coríntios 15, verso 20 e 21, ou seja, irmãos, sendo Jesus Cristo aqueles que nós falamos a respeito da morte de Jesus, irmãos, que ele é a primícia dos que dormem. Meus irmãos, eu queria ver também, frisar essa questão do versículo que nós vemos aqui, falando assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Que existem algumas dúvidas a respeito desse versículo, irmãos. Eu quero tirar aqui, tá bom? Irmãos, o que é que Paulo quis dizer assim a respeito, sendo as primícias dentre os que dormiram? Primeiro, antes de nós explicarmos sobre primícia, nós vamos lá, irmãos, lá para o Antigo Testamento, na lei, lá em Levíticos. Vamos lá para o livro de Levíticos, capítulo 23, versículo
11 e o versículo 10 e o versículo 11, certo? Abra sua Bíblia lá em Levítico 23, capítulo 10 e capítulo 23 e o versículo 10 e o 11, que diz assim, olha, o versículo 10 de Levítico 23. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou, e colher a sua messe, que é o seu molho, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. Ou seja, irmãos, tinha-se na lei o costume de toda a colheita que fosse plantada, né, toda plantação, no momento da colheita existia a festa das primícias, né? E toda colheita, né, a primeira colheita, o primeiro molho era oferecido, certo? O molho era trazido para o sacerdote abençoar. Então, através dessa primícia, desse primeiro, você vê o nome primícia, né? Primeiro, esse primeiro molho era entregue ao sacerdote para que todos os outros molhos fossem abençoados. Entendem? Então, quando Paulo quis dizer assim, que Cristo é a primícia de dentre aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram, né? Jesus Cristo ressuscitou, a sua ressurreição, ele ressuscitou primeiro para que os outros, que somos nós, ressuscitássemos. A ressurreição valesse, fosse abençoada, entenderam? Então Jesus Cristo, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, Jesus Cristo primeiramente teria que ressuscitar para que a nossa ressurreição ela valesse. Entenderam, irmãos? No sentido mais fácil de entender, certo? Então, quando Paulo diz a primícia dentre aqueles que dormiram, ou seja, Jesus teria que ressuscitar primeiro, sendo a primícia, né? Ressuscitar primeiro para que a nossa ressurreição acontecesse, né? Que a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, certo? Entenderam agora? Então, essa ressurreição, ela vale agora, depois que Cristo ressuscitou, para nós ressuscitarmos para a vida eterna. Glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, irmãos, lá em João, diz assim, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? É a ressurreição, né, dos mortos em Cristo, né, por ocasião de quê? Do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então, nós ressuscitaremos em Cristo. Então, por isso que fala a primícia dos que dormem. Dormir aqui, irmãos, significa não dormir o sono da alma, não. Dormir aqui significa os corpos nos túmulos, os corpos que dormem, né, que ficam com relação ao corpo físico, mas a nossa alma não dorme. Nossa alma ela está completamente ciente, né, do que acontece, certo? Tanto é que nós iremos ter a plenitude e no final de tudo, quando nossos corpos, né, foram transformados, né, ressuscitados para a glória do Senhor. Só para explicação para os irmãos, certo? Então, irmãos, aqui, ó. Assim, sendo a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, né? Então, irmãos, está aí nessa ilustração, né? Jesus Cristo ressuscitou primeiro para que nós fôssemos ressuscitados. Lá em 1 Tessalonicenses 4,14 fala a respeito, né, dos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Olha aí, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo será disponível também aos salvos. Glória a Deus, aleluia. Será disponível para nós, né, salvos em Cristo, para a ressurreição. Deus é bom, aleluia. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, irmãos, certo? Então nós venceremos a morte. Nós, irmãos, como seres humanos, nós às vezes temos medo de morrer, né? Temos medo de acontecer isso, algo. Irmãos, nós sabemos que o nosso corpo terreno, né, tem as suas fragilidades, né? Nós temos, claro, que somos seres humanos, temos às vezes temos assim o receio de morrer, mas sabemos, irmãos, que através da morte, né, essa morte física, nós teremos a redenção, nós teremos a ressurreição eterna em Jesus, né, a gloriosa, né,
a ressurreição, nós vamos, né, ver aí muitos, né, os sepulcros aí vão sair, os que dormem nos sepulcros vão se ressuscitar. Glória a Deus, com Cristo eternamente. Glória, aleluia. Cristo é elevado à direita de Deus, né? Paulo aqui reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, né? Pondo à direita dos céus. Nós sabemos, irmãos, que por que fala à direita de Deus? Porque, irmãos, era o costume, né, dos reis, dos imperadores, né, que quem era posto à direita de tais autoridades era um lugar de destaque, né, nas autoridades, no rei, direita do rei, direita do imperador, ou seja, era um local de destaque. Quando fala de direita, irmão, nos céus, é que Cristo foi colocado, né, de volta em destaque, à direita do Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Então aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, né, lá no Salmo 110 e Atos 1:6, né, que fala a respeito de Cristo. Ele subiu ao céu, ele ressuscitou e subiu ao céu, mas um dia ele voltará novamente, né, para vir buscar a igreja do Senhor. Glória a Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Aleluia. Né? Ou seja, nós tivemos essa oportunidade de sermos totalmente libertos das forças do mal e daqueles também que querem, né, e aceitam o plano da salvação em Jesus Cristo, para assim também serem libertos. Aleluia. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? 1 Coríntios 15, 56, 57, né? que ainda existe algo que ainda precisa ser derrotado, que é a morte, mas o pecado, a morte é ocasionada pelo pecado, mas nós sabemos que a graça de Deus nos dá a vitória, né? A graça de Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Isso endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Nos deu destaque, né? Nos deu lugar de destaque. Antes nós éramos considerados nada neste mundo, considerados pessoas inúteis, mas nós agora somos filhos de Deus. Aleluia. Nós temos um lugar de destaque, um lugar celestial. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Aleluia. Certo, irmãos? Tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus, intercedendo por nós, né? E nós aqui estamos aguardando a nossa redenção. Aleluia. Cristo exaltado sobremaneira, né? Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio de todo nome que se nomeia. Ou seja, irmãos, Jesus que antes, devemos ver aqui, Jesus que antes veio para ser humilhado, ser cuspido, massacrado, né, ser blasfemado, né, sofreu por amor à humanidade. Ele veio como servo, mas depois, irmãos, ele quando ressuscitou e subiu ao céu, agora, irmãos, a história é outra, né? Ele agora está acima de todo o principado, de todo o poder, e o domínio está sobre ele. Agora ele vai vir, irmãos, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele vai vir sobre todos aqueles que o humilharam, aqueles que o colocaram para ser morto, para ser humilhado. Deus, ele vai, diz a Bíblia, que todo joelho se dobrará perante a presença do Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, ele virá como rei para julgar, né? Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Não virá mais como servo, não, ele já fez a sua parte, mas agora virá como o Todo-Poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal. Todo título que se possa conferir nessa era
e também no porvir, né? Como está ele, todo o poder pertence a ele. Glória a Deus. Então, irmãos, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Qual é o benefício? Aleluia. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça, né? Cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Então, nós somos, essa ilustração mostra que nós somos, a igreja é o corpo, né? E Cristo cabeça. Então, você que faz parte do membro de Cristo. Somos cada um membro. Você é um dedo, eu sou um braço, o outro é um pé, o outro é a orelha, o outro é a orelha, o outro é o cotovelo, é a perna. Ou seja, irmãos, cada um de nós somos um componente fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um membro, e que esses membros não devem trabalhar em favor do outro, certo? Nunca devemos, irmãos, querer derrubar alguém, ou querer humilhar alguém, ou querer envergonhar ninguém, nem querer ser melhor do que ninguém. Irmãos, nós não somos melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Por quê? Porque nós somos um corpo só. Então, o papel do corpo é ajudar. O papel de um membro é ajudar o outro membro, né? E Cristo, que é o cabeça, abençoa todo o corpo. Então, irmãos, isso é muito importante, né? Que o papel da igreja, né, do corpo, é de nós ajudarmos uns aos outros. Quando o crente tem aquele pensamento, eu não posso ver fulano, eu não gosto de ciclano, irmãos, reveja seus conceitos, porque você não está desempenhando o papel de corpo de Cristo. Porque o dedo não pode dizer assim, eu vou cortar a mão. A perna não pode dizer assim, eu vou cortar a mão, ou eu vou machucar a mão. Não, irmãos, os membros eles trabalham entre si para o bem comum do corpo. Não pode existir isso. Se nós temos esse pensamento de querer um derrubar o outro, ou destruir o outro, você não é corpo de Cristo. Você não é membro do corpo de Cristo. Porque o corpo, os membros trabalham para o benefício próprio, certo? Para a saúde do corpo, que é a igreja. Glória a Deus. E que nós possamos ter esse pensamento, né? Que nós somos o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça, né, da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18 diz assim, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno, né, o Hades, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Certo? Ou seja, irmãos, a porta do inferno, né, nenhum poder no mal prevalece contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque é mandamento, é ordem divina, né? Nenhum mal te sucederá, né, entrará na tua tenda. Ou seja, a igreja do Senhor, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Então, irmão, nós podemos concluir que embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Aleluia. A compreensão das dadas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós concluímos, né, essa lição, mais uma lição na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, e você possa aí, em nome de Jesus, ter aprendido da parte de Deus sobre as bênçãos, né? Deus derrama sobre a igreja, e você possa continuar orando pela minha pessoa, pela minha esposa. Ou seja, vamos orar uns pelos outros, irmãos, para que Deus nos dê sempre essa oportunidade de estar transmitindo para você a palavra de Deus, certo? E
podemos aprender, irmãos, uns com os outros, que os irmãos possam ser abençoados. Eu vou orar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, em que estivemos aqui na Tua presença, que Tu possa, meu Deus, abençoar cada irmão que pôde, ó Deus, assistir esta aula, Senhor, que Tu possa abençoar cada família neste momento, Pai, e que Tu possa nos ensinar, Senhor, a cada dia a ver, meu Pai, ó Deus amado, e a poder, Senhor, buscar a vocação, a nossa vocação, ó Deus, de como filhos Teus, de realizar a obra, ó Deus, do Teu reino aqui na terra. Deus abençoa cada um de nós, por tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus em Cristo possa estar na tua casa, meu irmão, te abençoando. Obrigado por você ter assistido esta aula, mais uma aula, e até a próxima aula, né? Até a próxima, final da lição número 4, e a próxima lição será a número 5. Em nome de Jesus estaremos aqui, se Deus assim permitir. Amém. Glória a Deus.